Eu sou Jeremias e esta é a minha história. Um lamento entoado em meio à tempestade. Um cântico tecido com lágrimas e sustentado pela promessa inquebrantável de Deus. Enquanto o mundo ao meu redor se perdia em sua arrogância cega, um chamado divino rasgou meu coração, como um raio que ilumina a noite e revela o abismo abaixo. Naquele instante, eu, Jeremias, um jovem de Anatote, não podia prever que minha vida seria consumida por uma missão que me levaria às profundezas da dor e às alturas da esperança. Minha jornada, entrelaçada com o destino de Judá, começou em uma era de trevas espirituais, no final do século 7 a.C., quando os tambores de Babilônia ecoavam ao longe, anunciando destruição. Meu nome, que significa Yahvé exalta, carrega a essência da mensagem que definiu meu caminho. Mas antes de proclamar a verdade ao mundo, precisei enfrentar a fragilidade do meu próprio ser. Assim começa o relato do dia em que Deus me encontrou. Um momento que transcende as palavras humanas, mas que tentarei gravar com a tinta da minha alma. Era uma tarde em Anatote, o sol poente tingindo de vermelho as oliveiras tortuosas. Ajoelhado na terra seca, orava com o coração pesado, buscando consolo para as feridas do meu povo. De repente, a voz do Senhor irrompeu, não como um sussurro gentil, mas como um trovão que sacode a terra e desperta a alma. Não vi tronos celestiais ou anjos flamejantes, mas senti a presença do Deus vivo, uma chama que aquece o coração e consome o medo. Ele falou: "Antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te escolhi. Antes que respirasses o ar deste mundo, eu te consagrei profeta às nações." Suas palavras me atingiram como uma onda. Eu, um jovem de voz hesitante, sem poder ou influência, profeta às nações? Meu coração tremia e em humildade clamei: "Ó Senhor, eu não sei falar. Sou apenas um menino indigno e frágil." Mas o Senhor, em sua graça infinita, estendeu sua mão invisível e tocou meus lábios, como se depositasse estrelas ardentes em minha boca. "Eis que coloco minhas palavras em teus lábios", disse ele. "Hoje te estabeleço sobre reinos e povos, para arrancar e destruir, para edificar e semear." Naquele momento, um fogo se acendeu em meu peito, uma força que não era minha, mas que me tornava capaz de carregar o peso do seu chamado. Então, o Senhor abriu meus olhos para duas visões que selariam meu destino. Primeiro, vi uma vara de amendoeira, suas flores brancas desabrochando em pleno inverno, um sinal de vida em meio ao frio. "O que vês, Jeremias?", perguntou ele. "Uma vara de amendoeira", respondi, minha voz quase um sussurro. "Vês bem", disse o Senhor, "pois estou vigilante, pronto para cumprir minha palavra." Em seguida vi uma panela de ferro, fervendo com fumaça negra, inclinada do norte, seu conteúdo prestes a transbordar em fúria. "Do norte virá o desastre sobre esta terra", declarou ele, "pois Judá traiu minha aliança." Essas imagens se gravaram em minha mente como marcas de fogo, revelando que minha mensagem seria de juízo, mas também de esperança, pois o Deus que castiga é o mesmo que restaura. Com esse chamado, voltei ao mundo, mas não como o jovem tímido de outrora. Eu era agora um mensageiro do Senhor, um vaso de barro contendo palavras de eternidade. Minha missão era esmagadora: confrontar os reis de Judá, os sacerdotes do templo e o povo comum, alertando-os sobre a ira que viria se não abandonassem seus ídolos de pedra e suas injustiças. Sabia que minhas palavras seriam como vento contra montanhas, mas o fogo em meus ossos me impelia a falar, mesmo que minha voz tremesse. Os anos que se seguiram foram um deserto de lágrimas e provações. Caminhei pelas ruas de Jerusalém, onde o incenso subia a Baal e os altares profanos desonravam a cidade santa. Vi os mercados vibrando com vozes, mas também os olhos apagados dos órfãos, esmagados pelos ricos que compravam justiça com ouro. No pátio do templo, ergui minha voz, trêmula, mas movida por Deus. Ouvi a palavra do Senhor, ó Judá.
Vós trocastes a glória do vosso Criador por estátuas mudas. Arrependei-vos, ou a espada de Babilônia consumirá esta terra. Minhas palavras ecoavam nos muros de pedra, mas encontravam corações petrificados. Alguns me olhavam com escárnio, outros com fúria, e poucos, muito poucos, com lágrimas de contrição. Um dia, o Senhor me ordenou um ato estranho. Toma um cinto de linho, disse ele, e esconde-o nas fendas do rio Eufrates. Obedeci, viajando em segredo, enterrando o cinto entre as rochas úmidas. Meses depois, voltei e desenterrei-o, encontrando apenas trapos podres, corroídos pelo tempo. Assim farei com o orgulho de Judá, disse o Senhor. Este povo, que era precioso, tornou-se inútil por sua rebeldia. Proclamei essa mensagem nas portas da cidade, mas os líderes zombaram. Quem é esse jovem para julgar a nação? Meu coração se partia, mas eu sabia que a verdade de Deus não podia ser silenciada. Em meio ao juízo, o Senhor me confiou uma promessa que brilhava como um farol na tempestade. Ele me revelou a visão de uma nova aliança. Dias virão em que firmarei uma nova aliança com Israel e Judá. Não será como a aliança antiga, que eles quebraram. Escreverei minha lei em seus corações, e todos me conhecerão, do menor ao maior. Serei seu Deus, e eles serão meu povo. Essas palavras eram um rio de esperança em meu deserto interior. Uma certeza de que, mesmo na desolação do exílio, Deus reuniria seus filhos e os traria de volta à terra prometida. Enfrentei reis que cerravam os punhos contra mim. Falei a Jeoaquim, que reinava com mãos manchadas de opressão. O Senhor me ordenou escrever suas palavras em um rolo, e Baruque, meu fiel escriba, anotava cada sílaba com mãos trêmulas. Quando o rolo foi lido no palácio, Jeoaquim cortou-o em pedaços e jogou-o ao fogo, como se pudesse queimar a voz de Deus. Meu coração sangrou, mas o Senhor me ordenou: escreve novamente. E assim fizemos, Baruque e eu sob a luz fraca de uma lamparina, nossas lágrimas caindo sobre o pergaminho. Mais tarde, confrontei Zedequias, o último rei de Judá. Seus olhos estavam cheios de medo, enquanto os exércitos babilônicos cercavam Jerusalém. Rende-te a Nabucodonosor, implorei, e salvarás a cidade. Mas ele, preso ao orgulho e aos conselhos de falsos profetas, rejeitou minhas palavras. Um desses profetas, Hananias, ousou desafiar-me no templo. Ele colocou um jugo de madeira em meu pescoço, zombando. Assim o Senhor quebrará o jugo de Babilônia. Mas o Senhor me falou: dize a Hananias que o jugo de madeira será trocado por um de ferro. E assim foi. Hananias caiu e o jugo de Babilônia tornou-se inevitável. Minha fidelidade me custou caro. Fui acusado de traição, arrastado pelas ruas como um criminoso. Jogaram-me em uma cisterna abandonada, onde o lodo frio subia até meus joelhos. Na escuridão, com ratos rastejando ao meu redor, clamei: ó Senhor, por que me fizeste profeta, se minha voz é apenas um eco na noite? Minha respiração era pesada, meu corpo tremia, mas uma paz sobrenatural desceu sobre mim. Não temas, Jeremias, sussurrou o Senhor, pois estou contigo para te livrar. E por sua graça, Ebed-Meleque, um servo etíope, arriscou sua vida para me resgatar, puxando-me com cordas enquanto eu orava em silêncio. Um dos momentos mais dolorosos veio quando o Senhor me ordenou um ato de fé. Com Jerusalém sitiada, ele disse: compra um campo em Anatote. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto assinava o contrato diante de testemunhas, selando-o em um vaso de barro. Era um gesto absurdo aos olhos humanos, mas eu proclamei: assim diz o Senhor, campos e casas serão comprados novamente nesta terra. Minha ação era uma promessa viva, um grito de esperança em meio à ruína, um testemunho de que Deus não abandonara seu povo. Quando Babilônia finalmente quebrou as muralhas de Jerusalém, o templo foi reduzido a cinzas, e o povo arrastado em correntes, meu coração se partiu como a cidade. Sentei-me entre os escombros, o rosto coberto de poeira, e lamentei: ó Jerusalém, minha mãe, quem enxugará tuas lágrimas?
Vi crianças chorando por pão, mães abraçando seus filhos enquanto os soldados babilônicos as separavam. Mas o Senhor me levantou, dando-me palavras para os exilados. Eu os trarei de volta. Transformarei vosso pranto em cânticos e vos guiarei a fontes de água em terra árida. Escrevi uma carta, enviada às margens do rio Eufrates, para que os cativos soubessem que Deus os via, mesmo na terra estranha. Minha vida foi um longo inverno de solidão. O Senhor me proibiu de casar, de ter filhos, como sinal do juízo que viria. Meus amigos de infância viraram as costas. Meus vizinhos tramaram contra mim e os sacerdotes do templo me acusaram de blasfêmia. Em noites geladas, abraçava apenas meu manto rasgado e minhas lágrimas eram minha única companhia. Mas, em cada angústia, encontrava refúgio no Senhor. Ele era minha rocha, meu escudo, e suas palavras, meu sustento. Baruque, meu escriba, foi um raio de luz em meu deserto. Seus olhos castanhos brilhavam com lealdade enquanto escrevia minhas palavras, mesmo temendo por sua vida. Certa noite, enquanto trabalhávamos sob a luz trêmula de uma lamparina, ele perguntou: Jeremias, como suportas tanto sofrimento? Olhei para o céu, onde as estrelas pareciam sussurrar promessas, e respondi: Por que o Senhor chora comigo? Ele vê cada lágrima e promete um amanhã, onde a dor será esquecida. Baruque enxugou o rosto e continuou escrevendo, selando nossa amizade na missão divina. Vi o povo de Judá levado ao exílio, mas também vi, em visão, o futuro que o Senhor preparava. Ele me mostrou campos florescendo onde antes havia cinzas, crianças rindo nas ruas de uma Jerusalém restaurada e nações subindo ao Monte Santo para adorar o Deus verdadeiro. Eis que farei algo novo, disse ele. Abrirei rios no deserto e caminhos na solidão. Essas palavras eram minha âncora, minha razão para continuar, mesmo quando meu corpo fraquejava. A tradição sussurra que meu fim foi trágico, talvez apedrejado no Egito por aqueles que rejeitavam minha voz, ou silenciado por mãos que temiam a verdade. Mas se a morte veio, ela não é o coração da minha história. O que permanece é a mensagem que o Senhor gravou em meu ser. Um chamado ao arrependimento, um grito contra a injustiça e a promessa de uma nova aliança que brilhará além dos séculos. Minhas palavras, escritas com sangue e lágrimas, ecoam nas gerações, chamando todos a voltar-se para Deus, a encontrar consolo em sua misericórdia e a confiar no amor que restaura o que foi perdido. Eu sou Jeremias, e esta é minha história, um lamento que se torna hino, uma vida quebrada que reflete o coração de Deus. Ela não termina comigo, mas convida cada alma a ouvir sua voz, a encontrar esperança nas cinzas e a abraçar a promessa de um novo começo. Junte-se à nossa jornada de fé e inspiração, inscreva-se no canal e receba histórias bíblicas que tocam o coração.